Então eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos. O que foi, Tânia? É que ela colocou em Ah, compartilhamento que estava queria colocando, Thaís. agradecer a presença de todos e nós estamos Ela tem que aqui tirar. no hospital, uma cirurgia que é para ter sido realizada anteontem por razões técnicas, e nós só fizemos hoje, no horário da tertúlia do nosso querido Geraldo. Então, a nossa tertúlia de hoje, nós vamos, primeiramente, com a oração de São Francisco, da doutora, nossa querida confreira Francis. Tem a palavra, Francis. Ok. Oração da paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. 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 Ótimo. Muito obrigado, Francis, pela sua belíssima oração. Vamos ouvir agora a nossa querida confreira Thais Bizarria, que vai, no momento acadêmico, nos falar sobre Carlos Drummond de Andrade. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Boa noite. Estamos ouvindo muito bem. Eu estou Sim. ouvindo bem. Ótimo, então. Boa noite a todos. Nós teremos hoje, no momento acadêmico, homenagem ao grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Passou o próximo slide? Deu certo? Vocês estão enxergando o próximo slide? Estamos Sim, vendo a sua imagem. devendo você. Uma foto sua em frente à Faculdade de Direito. Tá, Eu agora estou vocês vendo, estão vendo. Uma beca maravilhosa. eu estou vendo o slide da primeira apresentação da Thais. Ah, tá. Estou vendo aqui. Agora foi para outra imagem. Isso, Aí, agora agora Sim. sim. apareceu. Ai, ótimo, então. Obrigada. Bom, Carlos Drummond de Andrade, ele nasceu em 31 de 10 de 1902 e o falecimento foi dia 17 de 8 de 1987. Ele teve infarto do miocárdio e insuficiência respiratória. O local de nascimento dele é Itabira, interior de Minas Gerais. Ele teve uma vida pessoal, na vida pessoal dele, eu abordarei os pais e a esposa, filhos e amigos. Os pais deles, eles eram proprietários rurais do interior de Minas Gerais, que era a senhora Julieta Augusta Drummond de Andrade e o Carlos de Paula de Andrade. Ele casou-se em 1925 com Dolores Dutra de Moraes e ele teve dois filhos. E aí nós temos algo inusitado que aconteceu na vida do nosso ilustre poeta. O seu filho Carlos Flávio apenas viveu meia hora. Inclusive, há algum tempo depois, ele fez um poema, O que Viveu Meia Hora, que faz parte da sua obra Poesia Completa. Posteriormente, ele teve uma outra filha, que é a Maria Julieta, que é exatamente o nome da sua mãe. Foi uma homenagem a ela. E por coincidência, essa filha falece no mesmo ano que o nosso ilustre poeta. Ele teve a formação, né, como farmacêutico na Universidade Federal de Minas Gerais e ele foi funcionário público. O funcionarismo público ele exerceu lá no Rio de Janeiro. Foi lá que ele produziu o seu acervo poético e também toda a sua produção literária. Foi lá que ele amadureceu essas questões inerentes à literatura. Poeta, contista, Você está cronista, assistindo a reunião? É só clicar aí. ele foi Da considerado Academia por Cristã. muitos. Ah, Acho que clica tem aí. um áudio aberto, Ok. gente. Acho que tem algum Tá? áudio aberto. Bom, ele foi considerado por muitos o mais fluente poeta brasileiro do século XX.
um dos principais poetas da segunda geração do modernismo, embora sua obra não se restrinja a formas e temáticas de movimentos específicos. Ele tem uma grande produção literária, desde livros infantis, antologias poéticas, prosas, muita poesia. Os seus versos, é muito interessante a forma com que ele, né, no modernismo, traz aspectos interessantes. Por exemplo, os seus versos, eles eram simples. Para ele, a linguagem primordial utilizada era a linguagem coloquial, e ele mostra que o verso, ele não depende de um metro fixo. Ele defendia a questão da poesia livre, do metro livre. Os temas eram os mais diversos temas que o nosso poeta tratava, desde questões existenciais, como, por exemplo, o sentido da vida, o sentido da morte, até questões inerentes ao nosso cotidiano, como em âmbito familiar, social, econômico, político, como o socialismo. Ele é um poeta que apresenta pluralidade em sua poesia. Aqui eu trouxe o relato, informações interessantes, que aos 20 anos é quando ele começa a publicar as crônicas no Diário de Minas. E o seu primeiro livro, que é intitulado Alguma Poesia, foi em 1930. Nesse próximo slide, eu trago o local de nascimento, Itabira, Minas Gerais, um registro panorâmico da cidade. Posteriormente, a bandeira do município de Itabira e a sua localização em Minas Gerais. Todos nós sabemos que ele recebeu inúmeras homenagens. Ele é um poeta muito festejado, muito contemplado, foi tratado já em cinema, em novelas. Ele é fundamental em nossa literatura, caindo constantemente em vestibulares. Falando de vestibulares, eu aproveito esse instante para saudar e congratular também a nossa estimada confreira, Raquel Naveira, minha madrinha maravilhosa, que inclusive também as suas poesias, o seu escrito faz parte da literatura nacional, enriquecendo a nossa academia. De algumas homenagens que eu trouxe aqui, eu trago a homenagem que aconteceu em 1987, que é o ano do falecimento dele, e é muito importante essas homenagens em vida. Isso aconteceu em vida, meses depois ele faleceu, na qual a Escola de Samba Mangueira fez o enredo O Reino das Palavras, inclusive ganhou o título nessa época, fazendo essa homenagem ao nosso poeta. Trago também essa ilustração ao lado, que é uma estátua famosa do nosso Carlos Drummond de Andrade, na praia de Copacabana, que é a praia mais famosa do nosso país, conhecida internacionalmente. Inclusive, eu tenho até uma foto sentada ao lado dessa belíssima estátua, mas tentei buscá-la, mas não consegui localizá-la. Trago também o memorial que é feito em homenagem ao Carlos Drummond de Andrade. Quem for a Minas Gerais e tiver essa oportunidade de conhecer, inclusive eu, vale a pena conhecer o Memorial do Carlos Drummond de Andrade, que fica exatamente na cidade em que ele nasceu, Itabira, interior de Minas Gerais. Trago também para esse momento acadêmico uma poesia muito importante do Mário Quintana. É uma obra-prima de autoria do nosso ilustre escritor. Esse poema ele foi escrito em 1928 na revista Antropofagia. Essa poesia, pessoal, pasmem, ela foi criticada profundamente pela sua simplicidade e repetição. Vocês verificam que tem algumas palavras que estão aqui grifadas, na verdade negritadas, na qual há uma constante repetição, né? No meio do caminho, nós temos aqui 6 vezes escrita. Tinha uma pedra, nós temos a repetição por 7 vezes. Para alguns, esse poema é fruto de um gênio, de um trabalho genial. Para outros, se trata de um poema monótono e sem sentido. Bom, o que se conclui é que, de fato, essas críticas e essas ofensas que foram transmitidas em razão dessa poesia ao nosso ilustre poeta, elas sem dúvida foram pedras no meio do caminho.
Aqui eu peço licença para a recitação rápida. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Vejamos bem, eu até grifo a palavra acontecimento, porque há uma teoria sobre essa questão desse poema no que concerne que, lembram-se que eu falei que o filho dele faleceu com meia hora de vida? De que ele faz esse poema, né, em homenagem ao filho falecido, como se fosse uma espécie de túmulo para o filho. Então, essa é uma maneira que ele enxerga a vida e que ele transmite toda aquela dor, aquela angústia que ele passa por meio de uma poesia. Então, quando ele se refere, nunca esquecerei deste acontecimento, há uma suposição que esse acontecimento seja o falecimento do filho com meia hora de vida, né? Nasceu, mas em meia hora faleceu. E na vida de minhas retinas tão fatigadas, mostra-se aqui que ele está cansado, né? Que foi um período exaustivo da sua vida e que isso vai ficar marcado para sempre em sua memória, em seu caminho. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tira uma pedra. Bom, senhores, vislumbra-se que o nosso poeta ele se refere a essas pedras como se fossem obstáculos que existem no meio do caminho e que nós precisamos superar esses obstáculos, seguindo sempre o nosso percurso, buscando sempre avançar. Por outro lado, pode indicar também um acontecimento que pode ser ruim ou bom, no caso, né, se for considerar essa teoria, foi um acontecimento ruim que aconteceu, o falecimento do seu filho, e existiu de fato essa grandiosa pedra no caminho. E assim a nossa vida, constantemente temos pedras no nosso caminho. O grande poeta nacional do século XX, Carlos Drummond de Andrade, ele certamente é eternizado e admirado. E, obviamente, que eu tinha que finalizar essa singela exposição de 5 minutos acadêmicos com poesia. Fiz aqui uma síntese. O que poetizar sobre Carlos Drummond de Andrade? Desviando de cada pedra encontrada no meio do caminho, Carlos Drummond de Andrade, um estupendo mineirinho, formou-se em farmácia, mas guiado por sua intuição, tocou e continua a tocar poeticamente o mundo com emoção. No mundo farmacêutico passou sem atuar. No modernismo soube se firmar e encantar. No verso livre, a vida estonteantemente esculpia, transformando cenários diversos em pura poesia. Das Minas Gerais trouxe o tom da expressividade, sempre rico em conteúdo, apesar de sua aparente simplicidade. Poetizou desde questões políticas, sociais, familiares, existenciais, até assuntos cotidianos triviais. Da ausência do padrão métrico, fez versos livres e marcantes, sempre atento a cada sentimento e a cada acontecimento. Com um olhar que varava ao mais fundo do ser, ainda hoje nos faz pensar, refletir, renascer. Caminhando para o final, me inspirando no referenciado poeta nacional, finalizo. Que jamais se olvide do amor e do carinho, mesmo diante de uma pedra no meio do caminho. Muito bem. Muito Bem, bem. É isso. Muito Muito obrigado. bem. Muito bem. Para voltar, Tânia? A doutora Marta. Ah, tá bom. Muito bonito, Thaís. Muito Muito obrigado. obrigada. Enriqueceu muito nossa tertúlia hoje, hein? Muito obrigada. Realmente essa nova modalidade, nova grade de nossa tertúlia, dá a oportunidade de enriquecer ainda mais com apresentações no momento acadêmico, de maneira a enriquecer nossa reunião, que cada vez será mais importante, mais atraente. Tenho certeza que da próxima reunião, mês que vem,
já vamos ter um contingente maior de confrades de outras academias, como hoje nós estamos assistindo aqui na presença da doutora Ana Maria Negrão e da já fugiu aqui, mexe aqui, né? Fabiola. E da Fabiola, isso, Fabiola. É que eu não estou vendo a imagem aqui, fugiu. Então, eu queria agradecer a presença de todos e vamos ouvir agora o nosso querido confrade Geraldo Nunes, que nos traz uma. Geraldo Nunes é acadêmico na nossa academia, ocupa a cadeira 27, que tem como patrono São Lucas, na nossa Academia Cristã de Letras. É um jornalista renomado, respeitado, de uma voz importante no Rádio Nacional. Ele foi diplomado pela Universidade Metodista de São Paulo, o MESP. Destacou-se no rádio-jornalismo, principalmente com repórter aéreo da Rádio Eldorado, onde, além de fornecer boletins de trânsito, relatava curiosidades históricas sobre os bairros e ruas da cidade de São Paulo. O grande Paulo Bonfim o apelidou de poeta dos ares. As histórias contadas no seu programa São Paulo de Todos os Tempos foram publicadas em 2 volumes entre 2001 e 2005, sendo um importante resgate da memória paulista e recebeu vários prêmios. Seu mais recente livro se chama As Aventuras de um Repórter Aéreo. E na tertúlia de hoje, Geraldo Nunes vai nos falar sobre os bastidores e curiosidades sobre o trabalho dos jornalistas no rádio e na televisão. Então, é uma honra muito grande para nós, Geraldo, ouvir você. Tenho certeza que todos nós que estamos aqui presentes na reunião de hoje vamos receber muitas informações importantes, enriquecedoras para o nosso conhecimento, nosso coração e nossa alma. Estou com a palavra, Geraldo, por favor. Muito obrigado, doutor Juarez, Thaís, pela você precisa oportunidade. sair da apresentação. Um minutinho só, Geraldo. A Thaís precisa sair da apresentação, que ainda está com o nome dela na apresentação. Ótimo, Márcia, eu sairei. Aí, agora sim. Posso continuar? Com certeza. Então tá bom. Muito obrigado, Márcia. Em primeiro lugar, Thaís Bizarria, parabéns aí pela sua alocução a respeito de Carlos Drummond de Andrade. Você sempre enriquece muito a nossa academia, é muito bom, e eu conto depois com a sua poesia repentina final. Você sempre faz uma poesia de improviso ao término da tertúlia. Eu já estou contando com ela, hein? Muito obrigado. E antes de iniciar o meu pronunciamento de hoje, eu gostaria de mencionar o nome do nosso querido Reinaldo Bressani, que se foi para a surpresa de todos nós, porque contávamos com a sua recuperação. Ele sofreu fraturas de vértebras, mas se recuperava e torcíamos pela recuperação, porque o Bressani era muito atencioso, ele buscava sempre uma palavra de amizade, de conforto. Eu sofri um acidente doméstico no ano passado e ele me telefonava e ficávamos meia hora, às vezes 45 minutos conversando, trocando ideias. Aquilo era muito bom para mim, me ajudou bastante e ele fez até uma reportagem para mim, tirou fotos do xixá do Largo do Aroche, que caiu após uma forte chuva. Era a terceira árvore mais antiga da cidade de São Paulo, e ele fotografou aquilo que restou do xixá e tudo mais. E aí eu perguntei para a prefeitura se iriam replantar a árvore, se tinha chances do tronco brotar, mas a prefeitura não me respondeu. Infelizmente, eu não obtive essa informação. E quero agradecer a presença de todos, especialmente da doutora Ana Maria Melo Negrão, que não pertence à nossa Academia Cristã de Letras, mas vai pertencer à Academia Nacional. Muito obrigado pela presença. Padre Bogás também,
muito obrigado. E eu vi o nome da doutora Ângela entre os presentes e fico muito feliz também com a presença dela e dos demais. E eu gostaria de iniciar citando a frase que eu citei na abertura da exposição que eu fiz ontem também no COCID, e é uma frase do poeta argentino Jorge Luiz Borges. Essa frase está contida num artigo que o nosso querido Guido Palomba colocou no site da Academia Cristã de Letras. Ele fala sobre a inteligência artificial e a psicologia, mas ele inicia esse artigo citando essa frase do Jorge Luiz Borges, que é uma frase alentadora para todos nós que gostamos de escrever. Prestem atenção. O livro é o mais assombroso dos instrumentos que a humanidade criou, pois alarga a alma, a memória e a imaginação. Portanto, o livro ele forma um leque de informação, de cultura permanente e enriquece a nossa memória. E quando estamos lendo um livro, a nossa imaginação viaja no texto. E isso é muito importante. Agora, o que me deixou assim um pouco preocupado nesses momentos aí de lançamento do nosso livro, Aventuras de um Repórter Aéreo, eu percebo que as pessoas estão lendo menos ou até deixaram de ler. E eu fico preocupado, porque se os livros são tão importantes como instrumentos que alargam a alma, a memória e a imaginação, se as pessoas não lerem, como ficaremos? E ontem eu percebo assim, que as pessoas gostam de ganhar livros. É ótimo ganhar livros. Eu procuro sempre presentear também com livros. Mas é importante que as pessoas leiam efetivamente os livros e eu percebo assim que às vezes as pessoas compram até legal, pela amizade e tudo mais, né? E depois não comentam, não criticam, não elogiam, enfim. É o que está acontecendo e talvez a nossa Academia Nacional nos ajude a divulgar mais a cultura guardada nos livros. Eu não sei como eu faço aqui para iniciar a exposição do PowerPoint. Eu peço aí a orientação da Márcia, de quem for. Eu cliquei Você, aqui no. Geraldo, você já tá com os slides? Sim, eu estou com. Então você tem que acessar esse share, Hum, como é que eu faço? clica no share, Tá, setinha verde, né? isso. Clicado. Aí acha o teu arquivo. Mas não, porque aparecem aqui é, vários screens. Você, Será que é documentos? não sei, é onde você tem o teu arquivo, os teus slides, é onde você salvou os teus slides. Oh, meu Deus, e agora? Porque eu tenho salvo em downloads e tenho aqui aqui no meu desktop aqui em frente. Mas como é que eu vou? Eu não estou conseguindo acessar pelo share. Tá. Faça Geraldo, assim, Geraldo, abre o arquivo no computador, na sua tela. Abre ele como se você fosse acessar nesse instante. Aí você vai abrir ele na sua tela do computador, aí deixa ele aberto. Depois que você abrir ele, aí você clica no Share, terá a opção de você clicar e aparecer na tela. Acho que deu Apareceu para certo. vocês? Agora sim, Sim, já tá. agora apareceu. Apareceu. Apareceu? Sim. Ah, ótimo. Apareceu. Só que você tem que colocar Sim. em slides para não aparecer essa coluna à tua esquerda
Então você clica onde tem como se fosse um livro aberto na parte de baixo. Um copinho. Na parte de baixo, É um copinho. Isso, do, isso, o Anderson, tá copinho. bem embaixo nessa parte. Isso, Isso, agora tá ótimo. isso. Deu certo? Deu É. certinho. Agora, como é que eu mudo? Depois, como é que eu... Ah, tá. Agora é contigo. Como é que eu Tem a mudo? Mas eu setinha no quero voltar mouse. para o começo. Coloca a Ah, setinha no ok, mouse, ok. sabe? O Tudo certo mouse com ou na vocês? tecla do computador tem a setinha. Então, vamos falar aí dos bastidores das coberturas Sim. jornalísticas no rádio e na televisão, um pouco das experiências que eu vivi como jornalista. Esse é o tema da nossa tertúlia. Eu quis trazer aqui para vocês a arte final do livro, citando a moça que fez. Prestem atenção na capa, porque depois, na sequência, eu vou mostrar a foto original que originou essa capa. Aqui está. Essa foto foi tirada em 2001 pelo J.R. Duran. J.R. Duran é um fotógrafo muito conhecido. Ele fazia fotos para a revista Playboy. É um fotógrafo de estúdio. Mas ele resolveu fazer curso de piloto de helicópteros e ele entrou para essa L-School, escola de pilotagem. Essa escola já não existe mais. E fazendo um voo, ele deparou com o helicóptero onde estávamos. E aí ele fez essa foto dos ares do nosso helicóptero. E depois ele me presenteou com essa foto. E a diferença dessa foto com a foto do livro está aqui na parte de cima, acima da hélice do helicóptero. Nós cortamos o prefixo do aparelho para a capa e aqui a moça prolongou o teto, né, vamos dizer assim, o céu, e fez uma onda ali de degradê de cores. E eu achei maravilhoso o trabalho dela, por isso que eu quis fazer essa menção, porque muito da importância do livro está na capa. Muitas vezes as pessoas compram o livro pela capa, como as revistas, né? Como as revistas faziam. Então, é isso. Quando eu tinha 12 anos de idade, vocês sabem que eu contraí a poliomielite. Ontem eu fiz um apanhado sobre a situação da polio no Brasil. Eu contei lá no COCID que em 1959, 1.700 crianças contraíram a poliomielite no estado de São Paulo, conforme um levantamento da Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, junto aos arquivos do Hospital das Clínicas. Esse levantamento aconteceu em 2002, porque não se tinha, naquele momento, estatísticas de doenças no Brasil. O Brasil não se preocupava com isso e também não fazia campanhas nacionais de vacinação na década de 1950. Com isso, muitas crianças contraíram a poliomielite e eu entre essas crianças. Aos 12 anos de idade, eu precisei me submeter a uma cirurgia para impedir o aumento de uma escoliose que eu tenho na coluna e precisei ficar um ano engessado. Fiquei um período internado na AACD e depois eu passei 7 meses, praticamente 3 meses na CD, 7 meses em casa, apenas deitado, sem poder sentar. Era o procedimento da época e não pude estudar. E li alguns livros, revistas, procurava estudar um pouco, mas eu encontrei um grande amigo que era o rádio. E nessa época havia esse repórter que vocês estão vendo na fotografia, o Franz Neto. Ele fazia o helicóptero, eles davam o nome Abelildo Cofap Bandeirantes. E ele sobrevoava a cidade, falava das questões da cidade, do trânsito, e eu admirava muito o trabalho dele. Depois eu tive a chance, a oportunidade de conhecer o Franz Neto. Ele me convidou para um aniversário dele. Eu fui até a casa do Franz Neto, aí ele me falou que nunca mais ele iria entrar num helicóptero,
Eu voei aquele tempo, mas nunca mais eu vou entrar no helicóptero. Por quê? Perguntei. Ele falou, porque eu caí 2 vezes com o helicóptero e não quero mais saber desse assunto e coisa e tal. E eu dei risada ali na brincadeira, né? E acabou depois acontecendo comigo um incidente parecido que eu vou falar mais adiante. Mas aí, quando eu entrei na Metodista, aquele tempo não havia estágio. E eu pensei logo comigo, eu tenho que procurar emprego bem no início do curso de jornalismo, porque se eu me formar e não tiver experiência, pela minha deficiência física, não vão querer me contratar. Quando eu tiver formado, eu tenho que dizer que eu tenho experiência. Eu preciso ter experiência. E fui atrás disso, né? E antes da faculdade, eu liguei para a Rádio Jovem Pan e perguntei para um jornalista como é que eu fazia para trabalhar numa rádio. E aí ele falou: o melhor caminho é a faculdade de jornalismo. Então, eu fui atrás da faculdade de jornalismo, mas o meu objetivo era trabalhar em rádio. Depois a profissão se diversifica. E a gente, como em toda profissão, né, a gente busca as especialidades e, e eu busquei outras especialidades além do jornalismo em rádio, porque o jornalismo é muito amplo, né? Jornais, revistas, agora os sites, os podcasts, é uma constante evolução também na carreira de profissionais. Aí eu coloco aqui a foto da família Fittipaldi, vocês estão perguntando, né? Mas o que tem a ver essa história do Geraldo com a família Fittipaldi? Nós temos aqui da direita para a esquerda o Emerson Fittipaldi, o grande campeão da Fórmula 1, da Fórmula Indy, o irmão dele, o Wilson, que fez a equipe Copersucar, o Christian, que é o filho do Wilson Fittipaldi, e esse senhor aqui, de bigode, esse é que eu quero falar, o Wilson Fittipaldi. Esse homem, ele me deu uma grande lição numa época em que vivíamos um período autoritário, embora, para mim, como jovem, aquilo não refletisse muita coisa, mas eu era ouvinte, antes de trabalhar na Rádio Jovem Pan, eu era ouvinte da Jovem Pan, e havia um Jornal da Manhã. E havia 2 comentaristas, o Heródoto Barbeiro, conhecido de todos, está no rádio até hoje, e o Wilson Fittipaldi. O Heródoto, ele era mais liberal, falava das questões da modernidade, e o Wilson era mais conservador nos comentários e tudo mais. E o Wilson, a cada 15 dias, ele viajava para a Europa porque ele transmitia as corridas de Fórmula 1 para a Rádio Jovem Pan. Imaginem o orgulho desse homem, né? Tinha 2 filhos nas pistas e transmitia as corridas, né? E ele era um sujeito muito alegre, diferente daquela postura que ele colocava diante dos microfones, principalmente como comentarista do jornal. Ele era um homem muito alegre, e quando terminava o Jornal da Manhã, ele saía do estúdio sorridente, conversando com o Heródoto, aí eu pensava comigo, mas eles discutiram tanto durante o jornal sobre política e tudo mais, e como saem alegres e sorridentes? Foi a primeira lição de democracia que eu tive, e isso é tão necessário hoje. O Wilson passava essas lições de democracia naturalmente. Olha, tudo bem, não concordo com você, mas eu sou seu amigo. Olha que coisa maravilhosa. E o Wilson, quando ele viajava para a Europa, havia muita censura no Brasil, aí ele trazia revistas publicadas na Europa, algumas que falavam de notícias do Brasil, informações que não se divulgavam aqui, que apareciam nas revistas, e trazia também as revistas Playboy, que ele comprava lá na Europa e distribuía para o pessoal da redação. Quando tinha a época de fim de semana prolongado, o Wilson Fittipaldi criticava e dizia que, quando já se viu as pessoas deixarem de trabalhar para viajar numa quinta, numa sexta, sendo que o feriado é só no domingo, essas coisas assim. Mas ele era um tipo de uma brincadeira, porque ele já ia faltar no dia anterior ao feriado, né? Então ele brincava e passava uma imagem austera, mas era um sujeito muito alegre. Então recebi lições de democracia
com Wilson Fittipaldi. Aí eu troquei de emissora, fui para a Rádio Capital e conheci o jornalista Alexandre Kadunki. Vocês, um pouco mais da minha idade, devem se lembrar dos titulares da notícia. Era um noticiário que era apresentado na TV Bandeirantes e tinha o seguinte slogan: quem, quando, onde, como, por quê? Titulares da notícia. Esse quem, quando, onde, como, por quê são as orientações que os professores dão para nós na faculdade quando nós vamos escrever uma notícia. Então, nos primeiros 2 parágrafos de uma notícia, você tem que ter essas informações. Quem, quando, onde, como, por quê. Se você não colocar isso nos 2 primeiros parágrafos, a notícia fica sem efeito, fica fraca, vamos dizer assim. E nós chamamos isso no jornalismo de lead. Então, o Alexandre Kadunki, ele dava a lição do lead nos titulares da notícia. E até hoje, se você pegar um jornal, principalmente os jornais impressos, os 2 primeiros parágrafos são a síntese da notícia, né? Você sintetiza tudo ali e depois você discorre sobre o acontecimento no texto. E o Alexandre Kadunki, ele ficava eu escrevendo lá, ele foi contratado para ser rádio escuta. Deixa eu contar isso para vocês, porque eu fui rádio escuta também na Jovem Pan. É um serviço que não existe mais. Então, hoje nós temos os sites para captar notícias, a quantidade de informações que nós temos hoje, olha, supera em muito aquilo que tínhamos lá no final dos anos 70, início da década de 1980 e assim por diante, não é? Então, eu fazia o serviço de rádio escuta. E eu ouvia as rádios de outros estados. Porque, por exemplo, a minha emissora, ela tinha as notícias de São Paulo. Mas como é que nós fazíamos para saber o que estava acontecendo em Brasília, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e coisa e tal? Nós usávamos o rádio em ondas curtas e sintonizávamos as emissoras de lá. Muitas vezes, a emissora já tinha uma notícia que nós ainda não tínhamos e assim eu informava a redação sobre o que estava acontecendo. Então, era um trabalho muito gostoso, porque eu gostava de ouvir rádio. Imagine, então, trabalhar de rádio escuta, né? Eu fazia aquilo que eu gostava. É aquilo que diz o Confúcio: faça aquilo que gosta e não precisarás trabalhar nunca. Então, era mais ou menos isso. Eu fazia o que eu gostava, eu ouvia a rádio e passava para a redação. E o Alexandre Kadunki ficava olhando para mim, esse homem barbudo aí, parecido com Zeus, e eu ficava com medo dele, né? Será que ele vai me mandar embora? O que eu estou fazendo de errado aqui? E aí ele pedia para ler o que eu tinha escrito. E aí ele lia, tal, mas não falava nada e coisa e tal. Mas ele ficava observando se eu escrevia corretamente os nomes das pessoas. Jimmy Carter, né? Jimmy, né? Sabe? Muitas vezes o principiante ele escreve o nome errado. Então, eu já tinha um costume que eu adquiri na Jovem Pan, que me ensinaram lá, que era de ler jornais. Você tem dúvidas sobre o nome de uma pessoa? Então, procure o nome dessa pessoa no jornal para você não escrever errado no texto. Então, eu já tinha esse costume, né? Uma dica importante essa, para a gente não escrever nomes errados das pessoas. E o Alexandre Kadunki foi o inventor do primeiro podcast. Desculpe, eu estou me atrapalhando aqui. Primeiro podcast na história do jornalismo brasileiro, durante uma passagem que ele teve como diretor da editoria de rádio do Palácio dos Bandeirantes. Eu vou contar para vocês. O podcast é um programa de rádio concentrado, né? Você clica e você ouve aquele programa a hora que você quiser. De manhã, de tarde e de noite, pelo seu celular, está lá num aplicativo, você entra no podcast que te agrada, você ouve o programa no horário que você quiser. E ele fazia um podcast através
podcasts enviados pelo telefone para as emissoras de rádio do interior. Ele fazia um noticiário dos acontecimentos do Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, e nós veiculávamos os textos do Alexandre Kadunc para as emissoras de rádio do interior, e por isso que eu falo, ele era um gênio, às vezes mal compreendido do jornalismo. Ele era um homem de uma relação muito difícil, e teve problemas depois com o alcoolismo, mas a gente não entende por que as pessoas agem, às vezes, da maneira como agem, não é? Mas, enfim, era um gênio, talvez incompreendido. Aí eu fui para a Rádio Bandeirantes, me tornei setorista na sala de imprensa da Polícia Militar. O José Paulo de Andrade era o meu chefe, é esse que está na esquerda da foto. Quando o programa Pulo do Gato completou 45 anos, foi lançado um livro, Ninguém Segura Este Gato. É um programa, um livro alusivo ao Pulo do Gato, escrito pelo Cláudio Junqueira, que está do meu lado esquerdo, sentado aqui na foto. E claro que eu fui cumprimentar o José Paulo, ele estava muito orgulhoso aquele dia. E o José Paulo de Andrade também foi uma pessoa muito importante na minha carreira, porque eu fui contratado para ser repórter das estradas na sala de imprensa da Polícia Militar. Lá eu conheci um tenente chamado Luiz Eduardo Pesce Arruda, que agora é coronel e é nosso colega, confrade aqui na Academia Cristã de Letras. E o Arruda, ele já passava sensibilidade quando ele era tenente. Eu via nele um policial diferente. Que sujeito maravilhoso. E o pessoal da PM percebeu isso, porque colocou ele para atuar no meio da imprensa. E eu só recebi bons exemplos lá na sala de imprensa da Polícia Militar. Pena que o Arruda não esteja participando aqui dessa tertúlia, porque eu só recebi bons exemplos na Polícia Militar e fiz muitos amigos. E o José Paulo de Andrade, eu fiquei surpreso com a decisão dele, porque quando o Tancredo Neves estava para tomar posse, ele passou mal na véspera e foi internado no Hospital de Base de Brasília e passou por uma cirurgia, não pôde tomar posse no dia seguinte, mas acreditava-se na recuperação do Tancredo. Só que aí o caso se complicou, ele foi trazido para São Paulo e foi internado no Instituto do Coração, passou por 7 cirurgias no Instituto do Coração, não chegou a ficar, passou um pouco até de um mês, mas morreu. E foi uma comoção nacional e tudo mais. E eu era repórter lá na sala de imprensa da Polícia Militar, fazia as informações das estradas, aí o Zé Paulo chegou e falou, não, eu quero que você vá para o Instituto do Coração como plantonista lá, porque as pessoas precisavam saber das notícias, e aquele tempo não era como agora, os ouvintes telefonavam para a rádio, e aí, vocês não vão falar do Tancredo? Como é que ele está? Ou então ligavam para reclamar, olha, vocês estão falando muito do Tancredo. Aí ele chegou para mim, olha, eu quero que você saia da sala de imprensa e vá lá para o Instituto do Coração. E eu fiquei meio preocupado, porque era uma responsabilidade muito grande, né? Mas por que você está fazendo isso? Porque eu gosto do seu poder de síntese. Você é muito breve. E aí, então, aconteceu essa foto. Foi logo após a cirurgia, Tancredo aparece ao lado dos médicos, e eu tenho aqui, tem o Tancredo, ao lado esquerdo dele tem um doutor, esse outro professor doutor que está ao lado, é o Francisco Walter Pinotti. Ele morou no bairro do Cambuci, o apaixonado pela cidade de São Paulo, e eu entrevistei o Francisco Walter Pinotti muito tempo depois da morte do Tancredo. Então, após 35 dias de internação, o Tancredo Neves morre no INCOR, na época, septicemia. Mas todo mundo achava que o Tancredo estava com câncer no intestino, mas ninguém falava. Ninguém falava, e não falaram. E ficou desse jeito. E
Só em 2005, os médicos admitiram tratar-se de. O doutor Juarez sabe bem o que é isso. Um leiomioma, que inicialmente era tratável, mas, segundo o Francisco Walter Pinotti me disse, numa conversa informal, o caso se agravou porque ele adquiriu uma infecção hospitalar dentro do hospital de base de Brasília. Só que era um período assim, era uma transição, estava terminando o regime militar e se entraria para o novo regime que receberia o nome de Nova República, mas o próprio Tancredo foi eleito pelo voto indireto, pelo Congresso Nacional. Então, havia muita tensão na época e as notícias elas eram muito difíceis de ser obtidas. Não era como agora. Não havia esse trabalho. Já havia o trabalho das assessorias de imprensa, mas não como agora. E, devido a esse trabalho no Instituto do Coração, mais o trabalho como o repórter das estradas, surgiu um convite para eu fazer o repórter aéreo na Rádio Bandeirantes, e aí eu me lembrei lá do Franz Neto, da Bandeirantes, e como eu já tinha admiração por aquele trabalho de repórter aéreo, eu, eu aceitei e fui. Aí o Zé Paulo de Andrade chegou para mim e falou assim: você vai trabalhar numa emissora que tem menos audiência que a Bandeirantes, você vai crescer muito aqui, permaneça. Mas eu quis ir para ser o repórter aéreo e no alto do helicóptero tem o rosto de uma mulher, uma atriz do cinema mudo, Teda Bara. E eu sempre pensei, mas por que eles colocam uma mulher do cinema mudo para ser símbolo de uma rádio que é sonora? E uma contradição para mim, né? O rosto de uma atriz do cinema mudo se tornando símbolo de uma rádio e também do estúdio de gravações, né? Houve inclusive a gravadora Eldorado, o rosto da atriz Teda Bara. Mas aí a gente começa a entender de marketing. E ela é uma mulher que tem um rosto diferente, um rosto bonito. Ela foi a primeira sex symbol do cinema, só que muitos dos filmes dela, na década de 20, se perderam. Então, nem todos mais se lembravam da Teda Bara. Mas ela passa um ar de glamour. E a Rádio Eldorado era uma emissora voltada para a elite. E um símbolo de glamour é algo assim que marcou a emissora, né? E o próprio marketing da Eldorado é em cima desse glamour. Então, aí está a Teda Bara, depois eu falo da cena. E na Eldorado, ao contrário do que o meu chefe na Bandeirantes dizia, eu recebi um salário acima do que eu tinha na outra emissora, e pela periculosidade do helicóptero, não tinha como fazer um termo de insalubridade, eu não lembro bem da legislação da época, mas eles acrescentavam 2 horas a mais a título do trabalho no helicóptero, e isso aí foi muito bom para mim, e além disso, a gente ganhava dinheiro através do merchandising, porque no final da notícia eu lia um anúncio comercial da propaganda lá do Eldorado Ford. Eu falava dos carros da Ford e no fim do mês também vinha um dinheirinho. E eu fiquei durante muitos anos recebendo esses valores aí de merchandising e tal, até que aconteceu, estamos falando dos bastidores do jornalismo, o Joelmir Betting escrevia no jornal Estado de São Paulo, a Rádio Eldorado pertence ao Estadão. E o Joelmir Betting gravou um comercial para o Bradesco, fazendo propaganda do Bradesco. E aí chegaram para o Joelmir, mas como é que você faz um comercial do Bradesco sem consultar o jornal? Aí ele falou, não, é que eu tenho outras atividades fora do jornal e eu fiz porque eu trabalho em outras emissoras. Ah, mas nós não queremos, porque o jornalismo não pode ser misturado com a propaganda.
e eles demitiram o Joelmir Betting, do Estadão, e proibiram qualquer repórter receber testemunhal, merchandising por qualquer anúncio que fosse feito. E aí eu perdi a minha fatiazinha de faturamento. Mas tudo bem, não tem problema, vou prosseguir. Nos meus tempos de sala de imprensa da Polícia Militar, eu fiz muitos contatos com a polícia. Sequestraram o Abílio Diniz. E é, eu, eles pediram, a polícia pediu, Polícia Civil, pediu para que a imprensa não divulgasse que o Abílio Diniz, dono do grupo Pão de Açúcar, não divulgássemos que ele tinha sido sequestrado, porque temia-se pela morte dele, porque os sequestradores eram pessoas perigosas, muito perigosas. E aí ficamos, mas como é que nós vamos ficar sabendo quando o Abílio for solto e tudo mais para podermos noticiar? Não, fiquem atentos porque nós iremos informar. Mas eu ficava muito preocupado com isso, porque e se na hora a polícia não informar, não é? E naquele tempo havia na redação um radinho lá, o pessoal chamava de Birket. Eu sempre gostei de rádio escuta, né? E eu ficava ligado no Birket. Era um sábado de manhã, eu estava de plantão, e aí eu ouvi pelo Birket que eles tinham localizado o cativeiro do Abílio Diniz. Aí fui para lá. O motorista, o motorista da rádio, eu e o motorista da rádio, fomos para lá. Chegamos lá, estava tudo cercado de viaturas, aí eu entrei no ar, foi um grande furo de reportagem. E o desfecho aconteceu no mesmo dia da eleição presidencial do Collor versus o Lula, e os integrantes desses sequestradores eles faziam parte de um movimento de esquerda revolucionária em El Salvador. Então, eles queriam dinheiro do resgate para aplicar na guerrilha que eles estavam desenvolvendo em El Salvador e foram todos presos. Nessa foto, nós temos aqui esse oriental, é o Oscar Matsu. Ele era investigador muito amigo meu, ele me ajudou muito nessa época, me avisou de muitas coisas. E o Oscar Matsu, esse que está aqui, é o Abílio Diniz, ao lado dele o Bresser Pereira, que era muito amigo do Bresser, e atrás o Dom Paulo Evaristo Arnes, porque o Dom Paulo ficou preocupado que houvesse violência e ele foi lá tentar dialogar com os sequestradores e coisa e tal, para que se entregassem sem causar mal para o Abílio Diniz, e deu certo. Né? No fim, deu tudo certo, mas foi o meu primeiro furo de reportagem. Depois, em 2001, teve o sequestro da filha do Silvio Santos, e depois de receber o resgate, o bandido se refugiou na casa do Silvio Santos porque a polícia cercou o hotel onde ele estava preso. Preso não, ele pegou o dinheiro do resgate e se hospedou no hotel, desculpe. Ele se hospedou no hotel porque ele tentaria fugir no dia seguinte. Só que a polícia descobriu, cercou o hotel, ele saiu para fazer umas compras, o sequestrador. Quando ele voltou, ele pegou o elevador, só que ele ficou desconfiado. Quando ele saiu do elevador, ele já saiu atirando. Havia 3 investigadores ali para prendê-lo. Ele matou 2, o terceiro investigador atirou nele, ele atirou de volta, não matou esse investigador, mas feriu. Aí ele pulou a janela do prédio e foi descendo de varanda em varanda, ele foi descendo até sair na rua. Aí ele pegou um carro e foi para a casa do Silvio Santos. E às 7 horas da manhã, eu embarquei no helicóptero e eu sabia onde ficava a casa do Silvio Santos. E eu, no meu instinto de repórter, eu falei, vai para lá, disse para o piloto. Chegamos lá, estava cercado de viaturas, eu avisei a rádio que a casa do Silvio Santos estava cercada de viaturas, que o sequestro não tinha terminado, e aí foi um segundo grande furo de reportagem. E em 11 de novembro de 2005 aconteceu o acidente com esse helicóptero aqui,
não é o piloto que estava comigo, mas é o helicóptero. O helicóptero teve uma pane, caiu na marginal do Pinheiros. O piloto fez o pouso de emergência, né? Que se chama, e nós esbarramos em um carro. Percebam, a, a hélice superior do helicóptero aqui no pneu do carro, furou o pneu do carro. Desculpem, eu vou aqui. O pneu do carro furado pelo. Mas esse carro acabou danificado, mas ele acabou amortecendo a nossa queda. Essa parte de cima do helicóptero é a porta onde eu estava, e uma pessoa me ajudou a sair do helicóptero, e deu tudo certo, graças a Deus. Nem eu, nem o piloto tivemos problemas mais do que eu já tenho. E esse helicóptero foi recuperado, e hoje ele opera com instrução, né, para formar novos pilotos. O prefixo é esse mesmo, Papatango Yankee Charlie Zulu, porque na aviação você não pode falar PT, porque eles podem entender BT. Então, cada letra tem um símbolo, né? A letra P é o Papa, o T é o Tango, o Y é Yankee, a letra C, Charlie, e a letra Z, Zulu. E isso vale para o mundo inteiro. Depois desse incidente que tivemos na Marginal, houve um reconhecimento e eu me tornei membro honorário da Força Aérea Brasileira. Foram 21 anos de sobrevoo, 1989 a 2010, 10 mil horas de voo, 50 mil boletins de trânsito, imagino eu, aproximadamente, fora essas notícias que a gente fazia de sequestros, ocorrências policiais, incêndios e tudo mais. E eu sou o único repórter aéreo que teve uma charge publicada em campanha publicitária. E deram a essa charge o nome de Geraldito. E é um motivo de orgulho para mim também. Enfim, eu não sei como é que estamos de tempo aí, porque já passamos das 8 horas. Se vocês quiserem, eu faço aqui um passeio por imagens aéreas de São Paulo. Vocês querem que continue ou vamos ficar por aqui? Pode continuar, tá muito bom. Será que eu perdi o contato? Pode continuar, Geraldo. Está indo muito bem. Tá tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Isso aí. Quem está autorizando é o controlador de voo, viu? Vamos continuar? Vamos continuar, então? Vamos aí, Geraldo. Vamos lá, aqui. Nós temos a marginal do Rio Pinheiros. Tá? É uma imagem que só quem anda de helicóptero consegue ter. Essa parte com água ao centro é o Rio Pinheiros. Depois tem a pista que vai para Santo Amaro, para Interlagos, e do lado direito é a raia olímpica da USP, onde se praticam esportes náuticos, e é uma imagem que só tem do helicóptero. Essa aqui é do Parque do Ibirapuera, onde nós percebemos bem como é a lei do zoneamento de São Paulo. A lei do zoneamento, ela distribui áreas adensáveis e não adensáveis. Então, a área adensável é onde se constroem edifícios. Então, nós percebemos ali na região do Itaim, os edifícios. Ao lado da região do Itaim, depois do Lago do Ibirapuera, tem uma parte baixa, que é o Jardim América. E lá no fundão, já é o outro lado da Avenida Rebouças, a região de Pinheiros. E nós temos aqui o obelisco do Ibirapuera, que parece baixinho, né? Sendo visto nas alturas, e todos os componentes aí do Parque do Ibirapuera, e onde hoje existe o anfiteatro, que fica em frente ao obelisco dentro do parque, é um tipo de um losango. Ali havia antes um heliponto onde podíamos pousar durante os nossos sobrevoos, mas ele foi retirado, e a construção desse anfiteatro é muito mais útil
para a população do que aquele ali ponto. Aqui é uma foto de 2014 da Avenida Paulista feita de drone, tá? Mas é para vocês verem como que a cidade de São Paulo muda rapidamente. Não sei se vocês perceberam, mas na Avenida Paulista, agora nós temos no centro uma ciclovia, que não existia em 2014. Esse aí é um exemplo das transformações de São Paulo. Outra transformação, o Allianz Parque, é o estádio do Palmeiras, e temos aí o bairro de Perdizes repleto de edifícios, né? E o vizinho Pacaembu, do lado esquerdo, na parte alta da foto, onde a lei do zonamento não permite. Mas tudo isso está mudando, viu? Porque houve uma alteração no plano diretor e agora muitas dessas áreas aí estão recebendo edifícios também para preocupação dos paulistanos. Aqui é a nossa clássica cidade de São Paulo, Teatro Municipal, o Shopping Center Light, o Viaduto do Chá e o Corredor Norte-Sul embaixo, né? Avenidas Prestes Maia, 23 de Maio e assim por diante. E esses coqueiros são maravilhosos, né? Aqui nessa parte, eu acho, do Anhangabaú, que tinha um bulevar. A grande contradição de São Paulo, ricos e pobres, Portal do Morumbi, os edifícios lá no alto, todos muito luxuosos, e a favela Paraisópolis. Houve uma época em que o Geraldo Alckmin foi candidato a prefeito de São Paulo, ele não se elegeu prefeito naquela eleição, mas ele saía de um dos apartamentos aqui do Portal do Morumbi, atravessava a Giovanni Gronchi e ia tomar cafezinho no barzinho que tinha do lado ali, na favela já, e aí chamava a imprensa, né? Falava, eu vim tomar um café aqui com os meus amigos, tal. Aqui é a estação do metrô de Pinheiros. Houve um acidente durante a construção e surgiu uma grande cratera aqui, como estava na época da cratera e depois como ficou a estação. E aqui é uma paisagem muito bonita que também nem todos veem, a Serra da Cantareira, vista do helicóptero e a cidade ao fundo. A gente geralmente vê o contrário, né? Nós vemos a Serra da Cantareira ao fundo e estamos na cidade. Essa é uma foto diferente para que todos possam ver como é a cidade vista da Serra da Cantareira, que ainda é a maior floresta urbana do mundo. E para finalizar, a Torre Santander, que é um marco aqui deslumbrante, né, do visual noturno. Sobrevoos noturnos também são muito bonitos. Enfim, está concluída aí a minha exposição. Eu não sei agora como que nós retornamos para o sentido normal, mas agradeço a vocês pela paciência de acompanhar a minha exposição. Voltou ao tudo normal? Já estamos... Voltou. Eu estou te ouvindo bem já. Ok. Você tem que sair Para da acompanhar tudo, apresentação, falei Geraldo. muito. Você tem que sair da apresentação. Oi, Você tem que sair da apresentação, que ainda estão os teus slides aparecendo. para mim já não está mais. Saí? Não, Consegui sair ou não? não. Já não, ainda está o livro. Peraí, tem que ir no share de novo, então. É isso? Clica em cima das imagens que vai aparecer sair. Ai, meu Deus do céu. Saiu? Não. Peraí, acho que eu... Saiu? Agora Aí. sim. Opa! Ah, Desculpem Parabéns, se Geraldo. Excelente. me estendi Parabéns, muito Geraldo. na muito bom, Geraldo. conversa. Muito bom, Geraldo. Parabéns pela sua brilhante palestra, enriquecedora
e eu tive que diminuir o som aqui, ou então ficar mudo, porque eu estou num local que tem muito barulho, e iria perturbar totalmente a apresentação do Geraldo. Então, eu ouvi muito bem, mas tive que silenciar, e nosso querido JB manifestou no meu nome para que o Geraldo continuasse na sua projeção, né? Veja, nós tivemos aqui hoje a dádiva de ouvir um repórter, não é à toa que ele tem um nome maravilhoso, respeitado no rádio, em todos os meios de comunicação, que é o nosso querido Geraldo Nunes. Ele nos trouxe um apanhado muito grande, histórico, recheado de fatos importantes na vida de São Paulo, do estado de São Paulo e do Brasil. Então, foi uma conferência maravilhosa, eu gostei muito, enriquecedora, e nutriu aqui realmente o papel do rádio. Eu estava lá ontem no COCID, lá na Associação Associação Comercial, Comercial. e ouvi algum comentário referente ao papel do rádio, que é menor, que é maior. Eu diria o seguinte, pela minha ótica como cidadão, como que habita aqui nessa cidade maravilhosa que é São Paulo, eu penso que o rádio tem seu lugar muito especial e muito importante na comunicação. Além da rapidez, da facilidade de apresentar notícia, é o meio de comunicação e de informação que os motoristas de São Paulo, das estradas de todo o Brasil, têm de maneira rápida e precisa. De forma que eu sou partidário e defensor. Eu estava vendo ontem as estatísticas, quase que minimizando o valor do rádio. Pelo contrário, eu penso que tem um papel social muito importante na comunicação, na rapidez na audiência muito grande de quem está na rua dirigindo seu carro, um dos poucos recursos que existe realmente é o rádio, né? Então, eu queria cumprimentar o Geraldo pela sua belíssima apresentação, enriqueceu todos nós, e ele teceu várias considerações, inclusive mencionou meu nome aqui na época do nosso querido, saudoso, querido Neves. Quer dizer, o que eu tive informação na época, Geraldo, é que ele tinha tido uma diverticulite. Essa é uma informação médica que foi estipulada na época. E você me mencionou que ele tinha um leiomioma, que é um tipo de tumor, e certamente, pela grandeza que era do Tancredo Neves naquela época, um presidente eleito que não tomou posse, foi um trauma muito grande para o Brasil. Então, ficou, do ponto de vista médico, muito controversa, não só pelo estado de saúde dele, como pelo diagnóstico. Então, eu queria deixar aberto aqui os canais para todos nós fazer uma pergunta para o Geraldo, então fazer considerações dessa belíssima palestra que ele nos trouxe, e foi enriquecedor para todos nós. Fica aberto o canal de comunicação com todos vocês. Bom, como eu sou o decano em idade, eu estou tomando o privilégio de falar. Primeiro, para cumprimentar o Geraldo, é um amigo de longa data. Eu tive a felicidade de ser seu colega no jornal Empresas e Negócios. Eu redigia uma coluna e ele lá estava também. E recentemente ele me disse que compilou o que eu tinha escrito, 240 crônicas, que nós vamos pôr em livro, não é, Geraldo? É isso aí. E, Muito bom. As e crônicas segundo, do JB. Obrigado. Em segundo lugar, também nosso relacionamento próximo. Eu fui controlador de voo aqui em São Paulo e pude acompanhar muito do que aconteceu aqui. Inicialmente, eram muito poucos os voos de helicóptero que fluíam livremente. De repente, com o adensamento dos voos de helicóptero aqui em São Paulo, tivemos controladores de voo que fazer um plano específico para os helicópteros para que não colidissem com as rotas dos aviões. E o Geraldo lá estava desenvolvendo um trabalho pioneiro. Parabéns. E uma outra coisa é que ele é meu confrade aqui na Academia Cristã de Letras e também na Academia Paulista de Jornalismo. Eu tenho o privilégio de conviver com ele nesses dois ambientes culturais. Parabéns. Obrigado. Obrigado, JB. Falar então. Boa noite a todos. Foi muito bom ouvir esta noite. Primeiro, a nossa querida Thaís Bizarria,
que nos trouxe Carlos Drummond de Andrade e aquela pedra no caminho, que é o obstáculo, é a perda, como disse a Márcia, que todos nós sofremos, e essa capacidade do Drummond de ser ao mesmo tempo simples e profundo. E aí veio a palestra do Geraldo, com essa sua paixão pelo rádio, e ele ter tido também a generosidade de nos contar sobre a sua doença, a poliomielite, e essa história maravilhosa de superação, nos provando como o nosso Deus tira o bem até do mal. E a paixão do Geraldo pelo rádio, por essa vida de aventuras, sobrevoando os céus dessa cidade que ele tanto ama, que é São Paulo. E está lindo o livro, a capa realmente faz jus ao conteúdo do livro. Eu achei muito interessante esse lance do podcast, que todo mundo pensa assim que o podcast é uma coisa tão atual, e a gente percebe que é o próprio rádio, é o poder do rádio, que já acontecia em outros tempos. Quando a gente hoje tem esse fascínio, eu gosto muito de assistir a Rádio Novelo, aquelas histórias, eu gosto e a gente pode ouvir a qualquer hora, com aquele mesmo espírito das pessoas ouvindo o rádio, fazendo um serviço doméstico, cuidando de outras coisas, dirigindo pela cidade e ouvindo o podcast. Então, é muito interessante a gente ver a força que tem o rádio e que essa visão atual do rádio já era algo que se fazia anteriormente. E depois você ter acompanhado todas essas aventuras, esses momentos históricos, esses momentos dramáticos da história brasileira e compartilhado aqui conosco, foi realmente espetacular. E eu vou procurar pesquisar um pouquinho sobre a atriz Teda Bara. Fiquei assim curiosa de saber sobre ela e sobre essas histórias do cinema mudo e todas as comunicações que se entrelaçam. Muito obrigada, Geraldo. Valeu muito. Uma Eu que noite agradeço, ótima. Raquel. Obrigado, E Raquel. quando a gente fala do rádio, nós mesmos acabamos glamorizando o veículo. E o que eu coloquei ontem lá no COCID, eu vou colocar para vocês agora em breves palavras, Hum, é que do investimento de publicidade em mídia, apenas 4% é destinado ao rádio. 37% para a TV aberta, 32% para as redes sociais, YouTube, Facebook e assim por diante. E a cada ano cresce 7% o investimento nas redes sociais pela publicidade. Então, o rádio ele está sempre esquecido. Ele está lá sempre por baixo, só 4% do faturamento. Mas quando ocorrem catástrofes, todo mundo vai para o rádio, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, as enchentes, as rádios é que faziam orientação até mesmo para os bombeiros no sentido de localizar vítimas. E também em Portugal, recentemente, quando houve aquele apagão na Espanha e em Portugal, a sei. eletricidade sumiu, a internet acabou e as pessoas só tinham notícias através do rádio. Então, ele continua sendo um veículo útil, mas relegado a um segundo plano. E, enfim, é a mídia, né? Assim que acontece, assim que se dá a história. Eu só queria acrescentar isso. Muito bom. Nas fazendas em Mato Grosso do Sul, até hoje, fazendas distantes, fazenda no Pantanal, a maior comunicação é o rádio, né? Continua sendo. E o rádio a gente liga muito também à questão de guerras, né? Boletins de guerra também. É Exato. uma comunicação
rápida e muito eficiente. Eu volto a dizer que eu considero um meio de comunicação muito eficiente esse Brasil grande nosso que nós temos. Eu morei na Amazônia, quando eu morava lá, o rádio era o único meio de comunicação naquela época que tornava o nosso trabalho eficiente no interior da mata. Entendeu? Muitas E vezes a rádio. voz do Geraldo Nunes é linda, né? É voz de radialista mesmo. Há três coisinhas que eu gostaria de acrescentar. A primeira delas é que o rádio nos liberta. A televisão nos impõe os seus tipos, o mocinho, o bandido, a mocinha, a heroína, e o rádio deixa que a nossa mente crie à nossa vontade. É uma grande libertação. A segunda é que é o rádio que está ao lado dos pilotos, daqueles que voam. A TV não chega lá, não, mas o rádio chega orientando o pouso, decolagem e o voo em curso. E a terceira é que se eu falar, quando foi que eu fiz o meu primeiro programa de rádio, algumas pessoas que aí estão vão dizer eu não tinha nascido. E outras vão dizer minha mãe não tinha nascido. Aí é trágico. O meu primeiro programa de rádio foi em 1957. Então Quando já eu vi quantas nasci. pessoas não tinham nascido. Você E não a vale, sua viu, voz Thaís? também é de radialista, né, professor JP? Só vozes lindas de radialistas por É aqui. verdade. Verdade. Nessa época aí, eu já tinha 15 anos de idade. Estava no ginásio estudando, então eu conheço muito bem esse episódio. Alguém mais quer fazer um comentário, uma colocação? Eu. Não, Thaís, doutora Thaís. Thaís Boa noite. Bizarria, sempre com poesia. E olha só, o senhor está rimando também. Parabéns, nosso ilustre presidente, sempre muito inteligente e competente. Muito Boa obrigado. noite novamente. Geraldo Nunes, nosso estimado confrade, parabéns por exibir os bastidores e curiosidade da sua nobre e importante profissão, exibindo relatos na rádio e na televisão. Lindíssima citação que os livros alargam a alma, a memória e a imaginação. O confrade querido enriqueceu a nossa mente e aqueceu o nosso coração. Congratulações pela estupenda obra intitulada As Aventuras de um Repórter Aéreo, certamente fabular, porquanto os bastidores optou em compartilhar. Congratulações por sua estupenda experiência, poder de síntese e grandiosidade. Continue com a sua costumeira inteligência, sensibilidade e cordialidade. Riquíssimo conteúdo foi trazido pelo ilustre jornalista corajoso destemido. A imagem original da primeira sex symbol mundial, registros do sequestro da filha do Silvio Santos e do sequestro do bilionário Abílio Diniz. Ambos fantásticos furos de reportagem com final feliz. Por fim, parabéns por cada aventura no ar, por superar cada pedra no caminho. Sem mais, Thaís Bizarria, com admiração e muito carinho. Muito Muito obrigado, obrigado, Thaís. muito obrigado. Maravilha. Sempre poeta, né? Com a sua imaginação fértil e redação fácil aí com as suas poesias. Tá bom? Obrigada. Penso que com essa maravilhosa poesia da Thaís, nós podemos encerrar nossa tertúlia de hoje, muito rica, fabulosamente apresentada pelo nosso confrade Parece que o padre quer Geraldo fazer Nunes. uma pergunta. O padre, pode Tá fazer? Pois tá a não. mãozinha levantada lá. Aqui eu não É, estava vendo. Não estava mas vendo. vai Desculpa. desentoar um pouquinho, mas eu gostaria, é uma pergunta assim bem infantil e de rápida resposta. Quando houve aquela questão do Tancredo, é mais uma coisa assim, mais de anedota. Disseram que ele tinha falecido antes e que foi segurado para o anúncio da morte dele, o 21 de abril. E tem alguma simbologia, tem alguma verdade nisso? Ou não passa de fantasia de repórter? Olha, Padre Borgás,
muito mistério ainda envolve aqueles acontecimentos relativos à morte do Tancredo Neves. Mas na sexta-feira a morte do Tancredo foi anunciada num domingo à noite, 21 de abril. E na sexta-feira, doutor Juarez, o senhor é médico, os médicos anunciaram que o Tancredo seria submetido a um processo de hipotermia, ou seja, eles iam diminuir a temperatura do corpo dele. Mas por que isso? Porque é uma forma que nós temos de encontrar e coisa e tal, e tá. E nesta sexta-feira, também que antecedeu ao domingo, circulou o rumor que ele já estava morto. E aí ficamos todos nós ali no Instituto do Coração, aguardando a chegada, porque havia um porta-voz, que era o Antônio Brito, assessor de imprensa do Tancredo. Ele servia de porta-voz, um intermediário entre a imprensa e a direção do hospital. E nós ficávamos contando com as informações do Antônio Brito. Aí o Antônio Brito veio e disse que não, que o presidente estava vivo e que era um procedimento natural do tratamento médico dele, e ficamos naquela situação. E aconteceu um fato engraçado. Estava eu em frente à entrada do INCOR, ao lado de um repórter da TV Record, chamado Heitor Augusto Rigo. Infelizmente, o Heitor já faleceu. Aí estávamos ali, eu e o Heitor, conversando. Nisso passa um veículo transportando um caixão de defuntos com uma janelinha, aqueles caixões de janelinha. Aí ele falou: pronto, aí, chegou o caixão do Tancredo. Aí eu falei: não fala isso, vamos torcer para ele melhorar, coisa e tal. E, de repente, era porque tinha o caixão do Tancredo tinha janelinha mesmo, de repente era aquele, não sei. Mas o que eu pergunto para o doutor Juarez é a respeito do processo de hipotermia. Isso aí era procedente mesmo? Era um recurso procedente para a época? Como é que o senhor analisa isso? Realmente é um procedimento, um recurso que pode acontecer, e naquela época foi cogitado realmente, seria no sentido de postergar a notícia do falecimento dele para dar tempo da política se organizar melhor para sucedê-lo. Entendeu? Então, isso é realmente uma metodologia que já existia naquela época, ainda mais hoje, e que é um recurso que pode ser utilizado nesse sentido de poder postergar e encontrar uma solução para diversas circunstâncias. Normalmente, ele, que era presidente da República eleito, que infelizmente não pode nem tomar posse, né? Então, isso é um recurso realmente que existe. Bom, alguém alguma pergunta? Mais alguma coisa? Alguma pergunta? Eu não consigo ver o painel mais aqui, viu? Então vamos concluir. Dona Geralda, queria te agradecer mais uma vez pela sua belíssima apresentação, enriquecedora, como já dissemos, a todos que participaram com as suas perguntas, colocações enriquecedoras. Eu queria agradecer a todos vocês, e da próxima tertúlia nossa será presencial, com a palestra do nosso querido professor Raul Marino, que vai ser lá na Clínica Avelar, no dia em outubro, que vai ter a posse do nosso membro correspondente e outros episódios mais importantes da nossa academia. Queria agradecer a todos vocês, que Deus nos proteja sempre como tem protegido, e a alegria da nossa convivência. Um abraço para todos. E muito obrigado pela oportunidade, Boa noite doutor Juarez. a todos, Muito obrigado. foi um prazer. Obrigado a vocês, todos e abraço todas que para participaram. vocês. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Até a Tchau, próxima. tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado.